Olá pessoal, vamos fazer mais uma aula aqui sobre um outro artigo abordando o tema do transtorno de ansiedade social. Deixa eu só botar em modo apresentação aqui. Só um minuto. Aqui. Pronto. Bom, vamos começar, pessoal. Antes da gente iniciar, efetivamente essa aula, deixa eu só comentar com vocês aqui, novamente, me apresentando brevemente aqui, para quem ainda não acompanha aqui o projeto, o canal e assim por diante, tá? Eu sou Pedro Gouveia, tá? Eu sou psicólogo e eu sou idealizador aqui do projeto Ansiedade Social em Foco, tá? Que é um projeto aí que já vai para o seu 4º ano de funcionamento, tá? E ele é um projeto voltado aí para divulgação de conteúdo a respeito dos temas aí que envolvem a ansiedade social e também um projeto que tem um eixo de prestação de serviços direcionado a esse público e também para profissionais e estudantes das áreas de saúde mental de um modo geral. Tudo bem? Bom, uma das coisas que eu optei por fazer, como uma forma de divulgação científica a respeito da ansiedade social é gravar essas aulas aqui sobre alguns artigos, com base em alguns artigos científicos que eu fiz a tradução já há algum tempo e que eu continuo fazendo a tradução de uma série de artigos aí científicos na área para poder disponibilizar e divulgar um conhecimento diferenciado, digamos assim, a respeito desse tema. Tá? Essas aulas, obviamente, eu deixo elas gravadas aqui no canal, então é mais uma forma aí de um conteúdo gratuito para as pessoas que têm interesse no tema. Tudo bem? Aqueles que querem se aprofundar de uma forma mais sistemática a respeito do tema, nós temos alguns serviços específicos que o projeto oferece. Por exemplo, nós temos aí o grupo de estudos, que é um grupo formal de estudos sobre a timidez e a ansiedade social, tá? Que tem aí 12 encontros e ele acontece de forma online. Tá? Nós temos aí um curso que o projeto oferece também, é um curso, o grupo de estudo ele é voltado especificamente para profissionais e estudantes de psicologia. Tá? E o curso é um curso de 4 encontros, de 2 horas, ele acontece de forma ao vivo, tá? Ele não é um curso gravado, tudo bem? E esse curso ele é voltado para um público mais amplo, para um público geral. Então, tanto para estudantes ou profissionais das áreas de saúde, de psicologia, etc., quanto para o público leigo de uma maneira geral. Tá? E esse ano, pessoal, nós vamos ter aí um mini curso que o projeto vai estar lançando. Um mini curso voltado aí para profissionais e estudantes, em que a gente vai abordar aí alguns aspectos diagnósticos atuais do transtorno de ansiedade social e algumas diretrizes de tratamento. Tá? Inicialmente vai ser um curso ao vivo, tá? Ele vai ter uma carga horária aí de 4 horas, a gente vai estar emitindo certificado também de participação. Tá? E se você é estudante ou profissional de psicologia ou qualquer outra área da saúde mental, você já pode entrar em contato com a gente aí pelas redes sociais do projeto. Tá? Eu deixo sempre aqui os contatos na descrição dos vídeos. Tá? E você já pode fazer aí a sua inscrição para esse curso. Tudo bem? Bom, nessa aula aqui, pessoal, eu vou estar discutindo com vocês algumas
atualizações diagnósticas a respeito do transtorno de ansiedade social. Tá? Eu confesso que assim, né, esse artigo aqui, ele não traz, para quem já tem alguma afinidade, alguma familiaridade com o tema, ele não traz assim, nenhuma novidade muito específica, né, digamos assim, que possa nos surpreender a respeito da ansiedade social, mas ele tem alguns pontos interessantes, principalmente quando ele vai falar da parte das intervenções, especialmente das intervenções medicamentosas para o transtorno. Tudo bem? Bom, comentando um pouco a respeito do título, né? Quando eu vi esse artigo aqui pela primeira vez, o título do artigo ele me chamou a atenção. Tá? Por quê? É muito comum, né, a gente fazer uma certa confusão entre a timidez e a ansiedade social. Tá? Muitos autores, inclusive, vão tratar os dois como sendo sinônimos. Tá? E a gente vai ver aqui ao longo da aula que existem diferenças importantes entre timidez e transtorno de ansiedade social, ou somente ansiedade social, que são diferenças importantes, mas diferenças ao mesmo tempo sutis. Tudo bem? Existe embora a gente tenha essas diferenças importantes, pessoal, esses dois conceitos, né, esses dois termos, eles são muito sobrepostos uns aos outros. Tudo bem? Então, quando a gente vê assim, um título, por exemplo, muito tímido para ser tímido, tá? O que esse título aqui ele pode sugerir para a gente, né? Como é que a gente pode interpretar isso? Se a gente for levar a coisa de forma literal, a literatura ela vai entender que o transtorno de ansiedade social, que anteriormente era chamado de fobia social, é uma forma mais severa, uma forma mais grave de timidez. Tudo bem? Isso é quase que um consenso entre os autores da área. Né? Eu, particularmente, tendo a concordar com essa visão. Tá? Por quê? Porque as pessoas que se autodenominam como tímidas, elas, de uma maneira geral, digamos aí que quase 100% das pessoas, elas também apresentam as características daquelas pessoas que são rotuladas, né, ou são diagnosticadas com transtorno de ansiedade social. Tudo bem? Isso do ponto de vista científico. Tá? Do ponto de vista leigo, né, do senso comum, a gente vai ter ali uma ideia da pessoa tímida como aquela pessoa que é mais calada, uma pessoa envergonhada, né? Uma pessoa que se preocupa muito com a opinião dos outros e assim por diante. Né? Mas a gente não tem, né, a gente não costuma encontrar muitos sintomas fisiológicos quando a gente fala de timidez da perspectiva do senso comum. Né? Como assim? Quando a gente fala timidez, eu sou tímido, normalmente a gente associa aquela pessoa na dela, aquela pessoa reservada, calada, mas dificilmente a gente faz uma associação de uma pessoa que, por exemplo, apresenta taquicardia diante de uma situação social, né? Ou apresenta uma tensão muscular muito significativa, ou apresenta um medo excessivo de demonstrar estar nervosa na frente dos outros, né? Então, normalmente, pessoal, a gente costuma atribuir a timidez, da perspectiva do senso comum, a certos padrões de comportamento, de relação social, em que a pessoa ela fica, digamos assim, fechada, né? Ela fica trancada, né? Ela se comunica, ela fala pouco, tudo bem? Enquanto que o indivíduo com transtorno de ansiedade social, que seria uma forma severa de timidez,
ele tenderia a apresentar mais sintomas fisiológicos de ansiedade, né? Aquela ansiedade social clássica, né? Então, por exemplo, ele ruboriza, o coração dele fica acelerado, ele transpira, ele fica com uma tensão muscular bastante evidente, principalmente na região facial, na região dos ombros também, né? Ele tenderia, de uma maneira muito mais significativa, a evitar os contatos sociais do que o indivíduo tímido e assim por diante. Então, o que esse título aqui ele representa para a gente, né? Quando a gente pega uma pessoa e fala assim, ele é muito tímido, então ele não é tímido, tá? Por quê? Se ele é muito tímido, a gente, digamos assim, transpõe o horizonte, entre aspas, aqui, da normalidade, e a gente já entra no campo da psicopatologia, tá? Então, muito tímido para ser tímido seria o muito tímido, o indivíduo que tem o transtorno de ansiedade social, e o tímido, aquele indivíduo que apresenta algumas características da ansiedade social, mas que não gera um sofrimento clínico importante nem prejuízo funcional. Tudo bem? Então essa é a ideia básica aqui do título. Deixa eu passar aqui o slide. Bom, vamos ver aqui a introdução, o que os autores vão colocar para a gente, né? Algumas informações, então, que a gente já até viu em outras aulas aqui, né, pessoal? Que o TAS, né, o transtorno de ansiedade social, ele foi incluído no DSM-3 após um estudo, né, que foi um estudo pioneiro a respeito da timidez e dos fenômenos que envolvem a timidez, desses dois autores aqui, né, o Marx e Gelder, no qual eles relataram que várias fobias diferem em relação à idade de início, né? Se a gente for pegar a classificação, o início da classificação oficial do TAS foi uma classificação tardia, né? Ou seja, o DSM-3 ele foi publicado em 1980. Então, se você pegar uma linha histórica, né, uma linha do tempo histórica, você vai entender que de 1980 para cá não tem muito tempo, certo? Então ele é um transtorno, né, relativamente recente. Inclusive nessa época, ali em 1985, um grupo de autores, né, pesquisadores da ansiedade social, escreveram um artigo pioneiro discutindo a ideia de que o TAS era um transtorno de ansiedade negligenciado. Por quê? Porque as pessoas não davam importância para eles, as pessoas que eu digo assim, né, a comunidade científica e os profissionais e assim por diante, não davam a devida atenção, né, o devido crédito a esse transtorno, por se tratar de algo que na época era visto como corriqueiro, né? Então o indivíduo ele chegava numa clínica de psicologia, por exemplo, e ele apresentava alguma timidez, alguma dificuldade de falar em público, alguma dificuldade de interação social, isso era visto como uma coisa menor, tudo bem? Uma coisa que não tinha muito respaldo científico, algo que fosse digno de tratamento, né? Acho que esse que é o termo mais apropriado, né? Então o indivíduo ele se queixava de uma dificuldade de interação social, tá? Que era vista como natural pelos profissionais e também pelos pesquisadores na época, e isso não era clinicamente importante, tá? Bom, então aqui os autores vão colocar algumas características básicas aqui do TAS, dizendo que esses indivíduos eles experimentam então níveis incapacitantes de ansiedade, tá? E desejam fugir
ou evitar situações que envolvem escrutínio dos outros devido à preocupação, né, com embaraço ou humilhação. Aqui vale um comentário. Né? Quando a gente está falando, pessoal, do campo da psicopatologia, a gente tem que sempre tem que ter um olhar para dois critérios essenciais. Quais? O nível de prejuízo que um determinado transtorno causa na vida da pessoa. Tá? Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, o nível de sofrimento subjetivo que esse transtorno causa nessa pessoa. Tá? Por que esses critérios são essenciais? Porque mesmo que o indivíduo ele apresente um conjunto de sinais e sintomas que seriam denominados de algum transtorno qualquer, pode ser ansiedade social, pode ser qualquer outro, mas não existe um sofrimento subjetivo relevante, ou esse conjunto de sinais e sintomas não causa prejuízo importante, isso não seria, a princípio, alvo de intervenção clínica ou de preocupação clínica. Tudo bem? Ou seja, quando os autores falam aqui níveis incapacitantes de ansiedade, eles já estão apontando para os prejuízos funcionais que o transtorno vai gerar na vida desse indivíduo. Tudo bem? O que é prejuízo funcional? Né? Porque às vezes a gente fala alguns termos assim, né? E a gente até imagina que a audiência sabe exatamente do que se trata, mas nem sempre. Né? Quando a gente fala prejuízo funcional, a gente está querendo colocar uma dificuldade em funcionar de uma maneira efetiva em diversas áreas da vida. Tá? Então, por exemplo, o indivíduo ele não consegue um emprego, ou ele não consegue ser promovido no emprego, ele não consegue ascender na carreira, né? Isso na área profissional. Ele não consegue ingressar numa universidade, por exemplo, por medo da exposição social, porque ele sabe que na universidade ele vai ter que apresentar seminários, ele vai ter um nível intenso de interação social com colegas, professores e assim por diante. Então ele evita de entrar na universidade, consequentemente ele evita essa ascensão profissional através de um curso superior. Ele evita conhecer pessoas novas e assim ele tem dificuldade em estabelecer amizades ou relacionamentos amorosos. Então ele começa a sofrer com um fenômeno que a gente chama de solidão. Né? Ele começa a se sentir vazio, começa a se sentir angustiado, isolado, triste, desmotivado e assim por diante. Né? Então repara que o TAIS ele pode se iniciar de uma maneira bem sutil e resultar num quadro de depressão. Tudo bem? Por quê? Porque o indivíduo ele começa a se fechar, digamos assim, numa bolha ou num mundo particular dele, né, que eu diria que é um mundo de evitação, tá? Evitação basicamente social. Só que ao mesmo tempo, pessoal, ele tem o desejo de se relacionar, de ter amigos, de encontrar uma parceira ou um parceiro amoroso. Ele tem o desejo de lidar com pessoas, de trabalhar, de subir na carreira, de crescer e assim por diante, só que ele estrutura a vida dele em torno do transtorno. Então isso que eu estou querendo colocar aqui, né, que o estudo está colocando aqui, como níveis incapacitantes de ansiedade, ou seja, níveis que impedem o indivíduo desfrutar da sua vida como um todo, né, da maneira como ele gostaria, consistente com os valores dele. Tudo bem? Bom, e isso está
quase sempre, né, via de regra, associado a esse desejo de fuga ou evitação dessas situações que envolvem escrutínio. Escrutínio é aquele exame minucioso dos outros, né, então uma avaliação detalhada que o outro faz a seu respeito, né, devido a uma preocupação com duas coisas. E aqui vale um comentário, né? Quando a gente fala a palavra embaraço, essa palavra ela vem associada a uma situação em que o indivíduo ele é o centro das atenções, tá? De uma forma negativa. Isso que é embaraço, tá? Não existe, né, pessoal, aquela ideia de o ficar embaraçado, né, ou ficar envergonhado sozinho. O embaraço é sempre uma emoção, né, é sempre um fenômeno social, tá? Então assim, eu fico embaraçado, eu fico envergonhado na frente de alguém, tudo bem? Eu preciso estar em público para eu ficar embaraçado. Qual que é o sintoma que denuncia esse embaraço? É o rubor facial, é o ficar vermelho na frente dos outros. E assim, para quem atende, né, casos aí de ansiedade social, vocês podem perceber, e a própria literatura também vai sustentar esse dado, de que muitos indivíduos que têm esse diagnóstico, eles se preocupam muito em ruborizar na frente dos outros, né, ficar vermelho na frente dos outros. Então, quando a pessoa ela vai apresentar um trabalho, vai falar diante de uma reunião, ou até mesmo diante de um grupo pequeno de amigos, ela teme demonstrar esse sinal de embaraço ficando vermelha, né, ficando com o rosto corado. Tudo bem? Essa que é a ideia básica do embaraço, tá? E humilhação. Repara uma coisa. Normalmente, né, se você pega uma pessoa que não tem o diagnóstico de ansiedade social, ela vai interpretar o embaraço de uma maneira, digamos assim, natural, como uma coisa que acontece com todo mundo, tá? Então assim, se eu estou num ambiente de trabalho, por exemplo, né, e está próximo da hora de ir embora do trabalho, e aí tem várias pessoas conversando ali, pessoas rindo, brincando e etc e tal. E aí, né, pessoal, em quase todos os ambientes sociais, para não dizer todos, sempre tem aquela pessoa que é mais brincalhona, é mais extrovertida, é mais desinibida, etc e tal, que gosta de fazer brincadeira com os outros, né? Esse é o tipo de pessoa que, de uma forma geral, assusta muito o tímido, né? Por quê? Porque o tímido, ele fica o tempo todo com, digamos assim, um sinal de alerta ligado na mente, que fica martelando na cabeça dele o seguinte: aquela pessoa ali ela pode brincar comigo e eu vou ser o centro das atenções, né? Eu vou ficar em evidência e isso vai ser uma coisa, aqui a gente já entra no campo da humilhação, isso vai ser humilhante para mim, alguém vai me humilhar através de uma brincadeira. Ou eu não vou saber como me portar diante de uma brincadeira em público. Eu não vou saber o que dizer, eu não vou saber como reagir, eu vou ficar vermelho. Então, repara que a mente do tímido, ela é uma bomba relógio. Tudo bem? Ela é uma bomba relógio. E o gatilho para essa bomba relógio explodir é simplesmente a presença de uma pessoa mais extrovertida. Isso de uma forma geral, tá, pessoal? Os tímidos, eles não lidam muito bem com pessoas muito extrovertidas de uma forma geral, porque essas pessoas extrovertidas, em excesso,
elas vão demandar comportamentos sociais mais complexos do que uma outra pessoa que seja introvertida também, ou seja, tímida, porque aí o tímido ele fica na dele ali, ele não tem muita exigência de resposta ali naquela situação. Tá? Então existem duas preocupações básicas aqui, né? E só lembrando, pessoal, que essa caracterização aqui que o estudo trouxe é uma caracterização do DSM-4. Tá? O DSM-4 ele ressaltou a ideia do embaraço e da humilhação. Porém, no DSM-5, o DSM-5 ele vai trazer o elemento que é o elemento nuclear do TAS, que é o medo de avaliação negativa. Né? Então, ele deixa de olhar tanto para o medo de embaraço ou humilhação e passa a focar, né, no medo de avaliação negativa. Por quê? Porque, via de regra, os indivíduos com esse diagnóstico apresentam um nível relevante de medo de avaliação negativa, mas nem todos têm uma preocupação importante com embaraço ou humilhação. Tá? Bom, o estudo ele vai apresentar um dado aqui para a gente, né, que é um dado que, de novo, né, para quem já tem alguma familiaridade com o tema, também já está ciente desse dado aqui, que ele é um transtorno que ele é raramente diagnosticado ou tratado em ambientes de cuidado primário. Né? Existe até um outro estudo que vai dizer o seguinte: de uma forma geral, os indivíduos que sofrem com TAS, eles levam uma média de 5 a 10 anos até buscar tratamento. Tá? Então, por um lado, repara uma coisa, pessoal. Por um lado, a gente tem os próprios indivíduos procrastinando, né, essa busca por tratamento, só quando ele já está bem ali na beirada do fundo do poço, quando as coisas estão indo muito mal, ou quando ele já abriu um quadro depressivo, alguma coisa, como ele não, de fato, ele não tem para onde correr, né, aí ele corre para a terapia. Tudo bem? Então, por um lado, a gente tem esse fenômeno, do lado dos clientes, e do lado dos profissionais, a gente tem poucos profissionais que têm digamos assim, um conhecimento mais aprofundado ou mais especializado para fazer um diagnóstico correto de TAS. Tudo bem? Isso nas clínicas de psicologia de uma forma geral, tá, pessoal? Um exemplo, né? Querem ver um exemplo? Eu atendo um cliente, tá, que veio de um processo terapêutico longo antes de chegar até mim, em que ele fez, se não me engano, acho que 4 anos de terapia, 3, 4 anos de terapia por aí, que já é um processo de terapia de longo prazo. Tudo bem? Até do ponto de vista de resultado, né, se a gente pensa numa perspectiva de longo prazo, a gente já teria que, né, assim, pelo menos a meu ver, a gente já teria que estar vendo resultados mais palpáveis um período de 3, 4 anos de terapia. Tudo bem, esse cliente chega para mim, tá, com um diagnóstico de ansiedade social, né, e em determinada sessão, investigando ali a questão dos tratamentos anteriores, como é que foi, se teve resultado, o que foi trabalhado, o que deu certo, o que não deu, etc. Ele me relatou que nesse período de 3, 4 anos de tratamento, pouco se falava em ansiedade social nas sessões. Pouco era trabalhado as dificuldades sociais dele. Por quê? Segundo ele, a terapeuta, ela não tinha uma visão, né? Parece até assim uma coisa engraçada, né? Mas assim, ela não tinha uma visão de que isso era um problema. Como eu falei no início da aula, né, pessoal? Aquela ideia de que
nos primórdios da ansiedade social, a ansiedade social não era vista como algo digno de tratamento. Tá? Então, assim, a pessoa era tímida, ou era calada, ou era inibida socialmente, então ok, essa pessoa não tem problema nenhum, ela é só tímida, ela é só quietinha. Tudo bem? Então, o mesmo fenômeno ocorreu com esse meu cliente. Né? Ele levava as questões, as dificuldades sociais dele, exceções. A terapeuta, pelo que eu entendi, não dava atenção a isso, quer dizer, ela não via isso como um problema clinicamente importante e trabalhava sempre outras questões. Então ele chega para mim, né, com um quadro de ansiedade social, moderado a grave, tá? E aí sim que a gente começou a trabalhar de fato essas questões no processo terapêutico. Tá? Bom, um pouquinho da nosologia aqui do transtorno, né? O estudo ele vai trazer que os critérios diagnósticos do DSM-10, DSM-10 aí já seria daqui a uns 5 anos, né, pessoal? Os critérios da CID-10 são menos detalhados e mais circunscritos do que o do DSM-4. A CID-10, pessoal, ela é um manual de classificação das doenças de uma forma geral. Né? Ele é o manual internacional de classificação das doenças, só que não são doenças mentais, são doenças de uma forma geral. Então, eu recomendo, né, pessoal, que para fins de critérios diagnósticos vocês olhem mais o DSM, que é o Manual Diagnóstico Estatístico dos Transtornos Mentais, que já está na sua 5ª versão aí revisada. Tudo bem? Os critérios da CID é curioso, né, porque se a gente for olhar, eu não estou com os critérios aqui, mas pelo que eu me lembro, tem alguns aspectos que a CID levantou que o DSM-4, no caso, não levantou, né, em termos de sintomas. Tá? Então, se não me engano, nos critérios da CID, depois vocês podem até olhar aí para ver se isso confere. Se não me engano, um dos critérios da CID-10, eles colocaram como um temor essencial do TAIS o medo de ser o centro das atenções, coisa que não que o DSM não colocou. Tá? Então, assim, apesar de serem critérios mais gerais e menos detalhados, tem alguns aspectos ali que são interessantes vocês consultarem também a CID-10. Tá? Então, os estudos recentes eles encontram poucas evidências para distinguir os subtipos com base no conteúdo, que é o tipo de situação ou número de medos. Tá? Isso aqui é um dado relativamente controverso, porque, tudo bem, a gente tem poucas evidências, né, que vão sustentar, né, uma distinção muito clara entre um TAIS generalizado e um TAIS específico, e um TAIS não generalizado. Basicamente, a gente tem esses 3 subtipos de TAIS. Né? De modo que o TAIS específico ele se refere predominantemente em relação a situações de desempenho, então falar em público, tocar um instrumento em público, tá? E ele se restringe a 1 ou 2 situações no máximo. Tá? O TAIS não generalizado, ele abrangeria um pouco mais de situações sociais, poderia incluir também aí situações de interação social, só que ele não é tão pervasivo e tão severo como o TAIS generalizado. Tá? E o TAIS generalizado, ele é o tipo, né, a forma de TAIS mais grave, né, que envolve aí basicamente todas ou quase todas as situações sociais, incluindo de interação, desempenho e ser observado. Tá? Então, tem até uma aula, né, que eu vou trazer aqui futuramente para o canal, que é justamente focada no artigo que eu traduzi, em que os autores eles vão discutir essa distinção, né, eles vão fazer ali um exame bastante detalhado ali dos subtipos de TAIS e as diferenças que existem sobre eles.
E quais são os critérios básicos, né, que a gente vai utilizar para distinguir esses subtipos. Mas, assim, do meu ponto de vista, essa distinção me parece válida. Tá? Até para você ter um norte para orientar o seu tratamento quando você estiver atendendo um cliente com esse diagnóstico. Por quê? Porque se você tem um cliente em que você faz um diagnóstico de tais específico, você vai ter um norte de tratamento. Tá? Quer dizer, você vai ter uma outra linha, uma outra pegada na terapia, digamos assim, enquanto que se você tem um cliente com um diagnóstico de tais generalizado, você vai ter uma outra pegada. Então, assim, do ponto de vista prático e clínico, né, me parece válida a distinção, sim. Tá? Bom, no entanto, a permanência do termo generalizado na nomenclatura diagnóstica pode ser útil para denotar, né, como eu coloquei, uma forma pervasiva e mais incapacitante do transtorno, que representa cerca da metade dos casos na comunidade e a maioria dos indivíduos que buscam tratamento. Então, assim, em termos de utilidade clínica, é interessante, né, que você mantenha isso na sua prática e você possa especificar com determinado cliente se ele tem um tais generalizado, não generalizado ou um tais específico. Tá? Ele pode simplesmente sofrer socialmente falando em situações só de falar em público. Né? E aí você vai ter uma diretriz de tratamento. Enquanto que se você tem um cliente que sofre na maioria das situações sociais, você vai ter uma outra diretriz de tratamento. Tá? E isso vai representar uma, digamos assim, até um prognóstico de resultado para você. Como assim? O prognóstico a estimativa de resposta de um tratamento para um tais específico é melhor, né? Ou seja, a gente tem mais chance de sucesso, porque é um caso menos grave com o tais específico do que com o tais generalizado. Tá? Então é importante você ter em mente essas representações na hora de você formular o caso, né? Fazer o diagnóstico e planejar o tratamento. Né? Sem contar, né, pessoal, que a grande maioria, né, e isso eu posso até falar da perspectiva aqui da minha prática, né, a grande maioria dos indivíduos que chegam nos consultórios com diagnóstico de ansiedade social, a maioria de fato chega com tais generalizado. Né? E aí isso é consistente com aquilo que eu falei antes. Ou seja, se o indivíduo ele tem um tais muito específico, né? Então vamos pegar um exemplo aqui. Né? Digamos que ele sofre muito só quando ele tem que falar em público. Mas nas outras situações sociais ele interage bem, ele consegue se relacionar, né? Ele consegue lidar bem com situações de flerte, paquera, assim. Ele só sofre muito quando ele tem que falar em público, digamos assim. E aí, digamos que esse indivíduo ele não tenha, né, na vida dele, né, nas demandas do dia a dia dele, ele não precise falar em público com uma certa frequência. Né? Digamos que ele esteja num curso universitário que não tenha muitas apresentações, não tenha um nível de exposição muito grande, etc. e tal, e ele só precisa falar em público uma vez na vida, outra na morte. Tá? Vamos pensar nesse caso. O indivíduo, nesse tipo de situação, ele pode fazer uso de alguns mecanismos para, digamos assim, abafar essa ansiedade social situacional. Então, por exemplo, toda vez que ele tiver que falar em público, ele vai lá e toma um ansiolítico. Né? Ou toda vez que tem uma apresentação de trabalho na faculdade, ele delega a parte da apresentação oral para outros colegas e faz a parte escrita. Então, assim, pessoal, a gente pensando nesse caso aqui, vocês acham que um indivíduo como esse ele vai buscar tratamento? Difícil, né? Por quê? Porque ele não está sendo demandado
né? Primeiro, né, aqueles critérios básicos que eu falei. O sofrimento importante dele é muito pontual, né? Só quando ele tem que falar em público de uma maneira formal, né, numa apresentação de seminário, por exemplo, né? E isso não traz, né, isso não representa muito prejuízo na vida dele. Uma vez que toda vez que ele tem que falar em público, ele consegue contornar a situação tomando uma medicação, um ansiolítico, ou ele delega a apresentação para outras pessoas do grupo. Tá? Enquanto que o indivíduo com TAI generalizado, né, ele vai estar um sofrimento muito maior e com um nível de incapacidade muito maior. E, consequentemente, a chance dele procurar tratamento também é muito maior. Tá? Bom, esses pacientes, né, no caso aqui, né, com TAI generalizado, eles têm sintomas, prejuízos funcionais, depressão e ansiedades mais graves. Então, como eu coloquei, né, o nível de sofrimento subjetivo e prejuízo é muito maior. E também, gente, é muito mais comum, na verdade isso retrata uma regra na clínica, que em geral os indivíduos eles chegam com mais de um diagnóstico. Tá? Muito dificilmente você vai ver chegar na clínica um indivíduo com um único diagnóstico de TAIs. Geralmente os diagnósticos mais associados ao TAIs são a própria depressão, né, outros transtornos de ansiedade, especialmente TAG, transtorno de ansiedade generalizada, ou fobias específicas, e abuso ou dependência de álcool. Tá? Então, assim, é muito raro que a gente tenha digamos assim, um TAIs puro, um indivíduo que só tem o transtorno de ansiedade social. Tá? Bom, vou falar um pouquinho aqui da epidemiologia do transtorno. Esse instituto aqui, né, que é um instituto de pesquisa reconhecido, né, nos Estados Unidos, eles vão dizer que as estimativas de prevalência giram em torno de 12 meses, né, e tempo de vida do TAIs, né, ou seja, ao longo da vida inteira do indivíduo, cerca de 7,1% e 12,1%. Né? E o NES, né, que é um outro instituto de pesquisa reconhecido também, vai trazer um percentual de 2,8% e 5%, respectivamente. Né? Então, no período de 12 meses, o TAIs ele teria uma prevalência de 2,8% e ao longo da vida inteira do indivíduo uma prevalência de 5%. Tudo bem? A NCS, né, reportou o TAIs como sendo o terceiro transtorno psiquiátrico mais comum, né, atrás apenas da depressão maior e do abuso de álcool. Né? Coincidentemente, os transtornos que mais vêm associados ao TAIs. Né? Isso aqui, inclusive, foi um dado que a gente viu na nossa última aula, né, pessoal? Então, assim, essas aulas aqui, né, acaba que os artigos eles vão, pelo menos na parte da introdução, epidemiologia, caracterização do quadro, eles não vão trazer muitas novidades. Tudo bem? Isso aqui vale um comentário. Né? O aspecto cultural, que também foi um aspecto que a gente chegou a mencionar na última aula, né? Que são diferenças, né, que vão acabar afetando, né, a forma como o TAIs se manifesta. Tá? Então, por exemplo, nas culturas orientais, a gente tem um tipo de ansiedade social, que é esse nome aqui, né, não vou nem me arriscar a pronunciar esse nome aqui, mas digamos que é a fobia social do Oriente, tá? Que ela envolve, basicamente, o medo de ofender ou humilhar a outra pessoa através do próprio comportamento. Né? Então, por exemplo, esses indivíduos eles temem fazer contato visual excessivo, né? Ou encarar demais o outro e isso gerar um incômodo na outra pessoa. Tudo bem? Ou, um outro exemplo, eles temem
exalar algum cheiro, algum odor desagradável e isso constranger a outra pessoa, né? É uma forma muito particular de ansiedade social que é muito comum no Oriente, né? Na Coreia, Japão, tanto Coreia do Sul quanto Coreia do Norte, né? Países ali do leste asiático. Mas a gente vai perceber, né, pessoal, que isso também é comum aqui no Ocidente. Tá? Mas enfim, são diferenças culturais que é importante a gente ter esse olhar, que se a gente encontrar, por exemplo, uma forma de tais num cliente que ele tem muito receio de ofender o outro, a gente pode dar uma olhada nas características dessa síndrome aqui específica. Tá? Então aquilo que eu coloquei mais cedo para vocês aqui, né? Apenas metade dos indivíduos com transtorno buscam tratamento. Ó, você vê aqui como é que eu relatei. Eu lembrei de um estudo que apontou que os indivíduos, em geral, né, em média, eles vão buscar tratamento apenas 5 a 10 anos após o início do transtorno. E esses dados aqui vão apontar que esses indivíduos eles vão buscar tratamento somente após 15, 20 anos de transtorno. Né? Então é aquilo, né, gente? O indivíduo ele só vai buscar tratamento. Assim, eu poderia até arriscar dizer aqui que isso não é uma característica exclusiva das pessoas que têm TAS. Né? De uma forma mais geral, né, as pessoas só vão buscar o tratamento psicológico quando elas estão ali já num beco sem saída, né, sem ter para onde correr. Né? Eu mesmo já atendi uma série de casos em que a pessoa já tentou de tudo, né? Já tentou medicação, já tentou floral, já tentou meditação, já tentou atividade física, já tentou tratamento espiritual, uma série de coisas, né? Já tentou ali, digamos assim, bater tambor, já tentou uma série de coisas, nada deu resultado. E aí, como última cartada, a pessoa vai lá e busca o tratamento psicológico. Né? Fora aquelas pessoas que já têm um histórico aversivo com terapias. Né? Aquela pessoa que já passou por 1.500 terapias, não se deu bem, não obteve resultados, e às vezes até teve uma certa piora dos seus sintomas, ou teve perdas financeiras de tempo, que é comum acontecer na psicologia, e aí a pessoa para literalmente de buscar terapia, porque ela foi tão punida no passado, punida aqui entre aspas, né, pessoal? Ela buscou ali tratamento psicológico e ela não viu resultados ou teve perdas. Esse comportamento de buscar terapia, ele entra em extinção, a pessoa para literalmente de buscar tratamento. Né? Então é interessante a gente ter esse olhar, né, pessoal? E a gente vai até falar um pouquinho aqui da questão da prevenção da ansiedade social, que os indivíduos, eles em geral, eles demoram muito tempo para buscar tratamento, enquanto que se eles tivessem uma visão de prevenção, tá? E aí nisso os profissionais da área também têm um papel importante, né? Da gente fazer uma divulgação científica de qualidade, a gente divulgar informações de qualidade sobre o quadro e assim por diante. Né? Uma forma de popularizar o tema, que é o que a gente busca fazer aqui no nosso projeto. Tá? Isso é um dado importante também. Aqui um dado cultural, né? Na Índia, até 80% dos pacientes que buscam tratamento são homens. Tá? Mas por que isso acontece na Índia? Né? A gente vai ver que na cultura da Índia existe um certo padrão de comportamento entre as mulheres, no sentido de que elas não precisam se expor socialmente. Muito raro uma mulher na Índia ter uma demanda, né, uma exigência de exposição social muito grande. Então elas ficam ali mais dentro de casa, fazendo atividades domésticas, né? Ou seja, os sintomas eles ficam ali adormecidos, digamos assim.
Tá? Então, assim, não tem nenhum gatilho social que vai desencadear esses sintomas nas mulheres. Enquanto que os homens, na Índia, têm um papel social importante, né, de fazer intercâmbios sociais, de interagir, de se expor, e, consequentemente, eles estão mais vulneráveis ao TAS. É basicamente isso. Tá? Bom, o estudo ele vai dizer também que o TAS ele é uma razão comum para a recusa escolar em crianças pequenas e está associado também ao abandono escolar precoce. Tá? Um traço, né, de inibição comportamental que a literatura trata aí como sinônimo de timidez, ela funcionaria como um antecedente do TAS. Agora, um parêntese aqui. Esse é um dado contraditório na literatura, né? Porque alguns estudos vão dizer que a inibição comportamental, ela, na maioria das vezes, ela não evolui para um TAS, tá? E outros estudos vão dizer que a timidez ou a inibição comportamental, ela em geral evolui sim para um TAS, mas é um dado totalmente inconclusivo e a gente precisaria de mais informações empíricas para chegar numa ideia mais clara sobre isso. Tá? Ó, o que eu falei para vocês, ó, apenas um pequeno número de crianças tímidas, você vê como é que no mesmo estudo ele vai apontar um dado contraditório. Quer dizer, num trecho anterior aqui do texto, eles vão dizer que o traço de inibição comportamental funcionaria como um antecedente para o TAS, ou seja, em geral, as pessoas com inibição comportamental provavelmente desencadeariam um quadro de TAS na vida adulta, ou posteriormente, na adolescência, etc. Porém, um pouco mais embaixo, no outro trecho, eles vão dizer que um pequeno número de crianças tímidas tem a sua timidez evoluída para um TAS na adolescência e na vida adulta. Então, olha que curioso, né? Cerca de 50% dos adultos com TAS não relatam timidez excessiva na infância. E aqui a gente tem digamos assim, um dado para a gente concluir que timidez e TAS são coisas que podem significar coisas bastante diferentes em certos contextos. Tá? Porque normalmente, pessoal, o TAS, né, ele é tratado como uma timidez excessiva ou uma timidez patológica. De fato, há muita sobreposição, como eu falei no início da aula. Porém, não necessariamente uma criança que tem um comportamento muito tímido na infância, ela vai, digamos assim, desenvolver estratégias de enfrentamento que envolvem evitação. Né? Então, ela pode fazer inclusive o inverso, ela pode perceber, por algum motivo qualquer, que ela é muito tímida e ela, através da exposição, do enfrentamento, ela conseguir driblar, né, ela conseguir, contornando a ansiedade social dela, ou a timidez, e ela chegar na adolescência, na vida adulta, e conseguir ter uma vida funcional. Né? Então, para a estatística diagnóstica, ela não vai contar como sendo uma pessoa com TAS. Por quê? Porque ela não apresenta prejuízo funcional. Ela pode até apresentar um sofrimento subjetivo importante. Porém, se ela lança a mão de mecanismos de enfrentamento da ansiedade, ela não vai ser vista como uma pessoa com diagnóstico de TAS. Tá? Aqui o estudo ele vai trazer, né, alguns dados da neurobiologia do TAS, que eu não vou assim, me aprofundar muito nisso aqui, por não ser um campo que eu domino muito. Tá? Então, por exemplo, alguns fatores genéticos são conhecidos por explicar 1/3 da variância na transmissão. Ou seja, já existem estudos de mapeamento genético, coisas desse gênero, né? Estudos de neuroimagem, uma série de
dados da neurobiologia que já estão identificando alguns genes específicos que vão explicar como é que determinados genes vão ser transmitidos biologicamente de pai para filho. E esses genes vão contribuir, né, para 1/3 da probabilidade dessa pessoa desenvolver o transtorno. Basicamente isso. Tá? Então aqui o estudo ele vai dizer, né, que o cromossomo 16 que ele é implicado na ligação genômica do TAS. Então repara, existe um cromossomo específico que ele está implicado, ele está diretamente relacionado com um gene que pode ser responsável por uma variância importante na transmissão genética do transtorno. Isso aqui é muito interessante, pessoal. Quem tem interesse aí na parte mais biológica, né, neurobiológica, até na neuropsicologia, pode se aprofundar um pouco mais nesse ponto aqui. Então, olha só, um outro dado aqui interessante que o estudo vai trazer. O gene CHR e o temperamento comportamentalmente inibido também foram relatados como fortemente associados, né? Então, se a gente faz um estudo de mapeamento genético, né, e a gente encontra, né, uma correlação elevada entre esse gene CHR e um temperamento comportamentalmente inibido, a gente vai encontrar uma probabilidade maior desse indivíduo desenvolver o transtorno posteriormente na vida, né? Seja lá em qualquer fase, na adolescência, vida adulta e assim por diante. Tá? Esse polimorfismo aqui, né, que é um polimorfismo aí que, se não me engano, ele é o mais estudado, não só na ansiedade social, mas em relação aos transtornos de ansiedade de uma forma geral, ele foi encontrado como estando relacionado à timidez em crianças. Tá? Os estudos de neuroimagem, eles vão apontar anormalidades nos circuitos corticolímbicos e possivelmente corticoestriatais na causa e manutenção do TAS. Ou seja, né, eu tenho a ativação de determinados circuitos neuronais de uma maneira atípica nos indivíduos que apresentam o diagnóstico de TAS. Tá? Essa ativação anormal desses circuitos, né, estão implicados tanto na causa, né, quanto na manutenção do transtorno. Então, se fosse uma coisa a nível de Brasil, né, pessoal, se fosse uma coisa viável a gente solicitar para o nosso cliente, né, mas isso aí seria mais da parte do psiquiatra, neurologista, alguma coisa do gênero, solicitar certos exames específicos de neuroimagem que a gente pudesse detectar certas ativações específicas nesses clientes que a gente atende, né? E como que a medicação e a psicoterapia poderiam influenciar, digamos assim, num equilíbrio, numa ativação normal desses circuitos aqui. Tá? Bom, o que o estudo ele vai trazer aqui para a gente em termos de diagnóstico e avaliação? Tá? É muito curioso, pessoal, porque quando a gente recebe um cliente com TAS, nem sempre a gente vai identificar um indivíduo, aquele indivíduo tímido clássico, né? Então aquele indivíduo que faz pouco contato visual com você, ou que fala pouco, ou fala muito baixo. A gente pode até ver esse tipo de indivíduo. Mas também é comum a gente encontrar certos indivíduos, né, que parecem, né, digamos assim, ter um comportamento espontâneo, e eles podem falar tranquilamente,
oferecer respostas superficiais às perguntas e manter contato visual mínimo. Tá? Porém, você não identifica logo de início que esse indivíduo ele pode ter um diagnóstico de ansiedade social. Por quê? Porque o comportamento social dele, ainda mais se for um profissional desavisado, digamos assim, né, que não esteja muito familiarizado com esse diagnóstico, ele pode interpretar que é uma pessoa reservada ou uma pessoa introvertida e não ter aquela visão que eu falei no início de que aquilo ali pode se constituir como uma preocupação clínica para ele, né? E aí a gente já tem do lado do cliente um indivíduo que já tem uma dificuldade em falar sobre as suas questões que envolvem a ansiedade social. Então, se a gente tem essa combinação, né, de um cliente que já apresenta essa dificuldade com um terapeuta que não tem essa visão da ansiedade social como um problema, né, isso já se constitui como um terceiro problema. Tudo bem? E aí a gente pode ter aí avaliações desastrosas, né? E aí, consequentemente, também resultados terapêuticos completamente ineficazes, né? E aí o cliente até, de certa maneira, desistir de buscar tratamento psicológico para as suas dificuldades. Tudo bem? A avaliação em si pode ser considerada um estímulo fóbico e a entrevista assustadora. Por quê? Porque reparem que o próprio ato ali, né, do indivíduo estar frente a frente com você, terapeuta, isso já pode ativar na mente dele pensamentos do tipo: esse terapeuta vai achar que eu sou doido, vai achar que eu sou maluco, vai achar que eu sou esquisito, vai achar que eu sou um caso perdido. Ele não vai encontrar um tratamento para mim. Eu acho que eu vou dar muito trabalho para ele. Ele não vai me compreender. Então repara, né, que o próprio contato ali, né, a própria interação cliente-terapeuta já pode funcionar como uma situação fóbica que vai ativar, né, os sintomas do diagnóstico, como esses pensamentos que eu acabei de exemplificar para vocês aqui, né? Inclusive, pessoal, o cliente pode inclusive apresentar alguns sintomas não verbais do próprio quadro. Sintomas não verbais que eu digo, por exemplo, né? Ele pode, de alguma maneira, ruborizar enquanto você faz uma pergunta ou enquanto ele mesmo está falando. Ele pode apresentar uma certa inquietação motora através das mãos ou dos pés e alguma coisa do gênero. Ele pode apresentar uma sudorese. Então você pode perceber ali que de repente o rosto, a testa dele está suando, ou a camisa dele está molhada, ou alguma coisa do tipo. Ou quando você vai cumprimentar, você pode perceber que a mão dele está fria ou está úmida, em função da sudorese desencadeada pela entrevista. Então, assim, a entrevista em si, ela é um prato cheio, né, para a gente poder detectar ali alguns sinais e sintomas dutais naquele indivíduo. E ela é uma fonte de dados riquíssimas para o terapeuta. Tá? Então é sempre importante, né, a gente ter esse olhar, não só para o que o cliente diz, mas para a forma como o cliente diz e os outros componentes não verbais, como o olhar, né, a forma do cliente se movimentar, a forma do cliente caminhar e uma série de outros componentes não verbais. Tudo bem? Então, via de regra, os clientes eles vão revelar os seus problemas com ansiedade social apenas sob questionamento direto, que é uma coisa que eu coloquei de certa forma também
agora há pouco, né? Então, assim, se você não perguntar diretamente, né, você acha que pode ter problemas com timidez excessiva ou ansiedade social? Se você não pergunta isso diretamente, pode ser que você passe um processo terapêutico inteiro sem abordar esse ponto, sem abordar essa dificuldade. Como foi o caso do exemplo que eu citei anteriormente na aula, desse cliente que eu atendo, que ele passou em um processo terapêutico de 3, 4 anos sem trabalhar a questão central dele, né, que é a ansiedade social, né? Então, pessoal, se vocês, terapeutas, profissionais, enfim, que estiverem assistindo essa aula aqui, se vocês detectarem algum sinal ou sintoma de ansiedade social, por menor que seja, né, ou se vocês identificarem algum sinal ou sintoma dos diagnósticos mais associados ao tais, depressão e principalmente abuso de álcool, questionem seus clientes sobre timidez e ansiedade social. Perguntem se eles têm alguma dificuldade em falar em público, em se relacionar, em interagir socialmente, se eles são muito preocupados com julgamento, com avaliação negativa e assim por diante. Tá? A gente pode se utilizar também de alguns questionários de rastreio, né, auto-administrados, né, que podem inclusive ser utilizados de preferência antes da entrevista. Então, por exemplo, se você já tem um cliente que é encaminhado para você com um diagnóstico de ansiedade social ou de depressão, ou ele tem alguma questão que envolve abuso ou dependência de substância, você já pode enviar para ele um questionário de ansiedade social, de avaliação da ansiedade social, para a gente poder rastrear, e com isso a gente economiza tempo. Tá? E a gente pode até basear muito a nossa primeira entrevista nesse próprio questionário. Tudo bem? Então, testes comportamentais também podem ser utilizados para avaliar as pistas específicas e a intensidade dos medos, sensações físicas, pensamentos negativos e estratégias de enfrentamento da ansiedade. Né? O que ele está querendo colocar aqui com testes comportamentais? Né? Você pode propor, não na primeira sessão, né, mas numa segunda sessão, numa terceira ou numa quarta sessão, você pode propor ao cliente uma tarefa comportamental em que ele levante no seu consultório, né, e imagine que no consultório tem ali 3 ou 4 pessoas e você pode ficar ali, né, na frente do cliente, como se você fosse uma audiência, e aí você pede o seguinte: imagina que você está aqui num pequeno grupo de pessoas que você não conhece, tá? Inclusive eu. Imagina que tem eu aqui e mais 3 pessoas. Tá? Eu queria que você fizesse uma breve apresentação sobre você. Por que você buscou o tratamento aqui? Né? Primeiro assim, fala o seu nome, o que você faz, qual é a sua idade. E descreve para mim brevemente o que te levou aqui a buscar o que te levou a buscar o tratamento e quais são as suas expectativas com o tratamento. E aí você propõe isso para o cliente como uma tarefa comportamental e pede para que ele faça ali um discurso improvisado de 3 minutos. Pessoal, essa é uma estratégia extremamente eficaz para você detectar se esse cliente ele tem alguma dificuldade clínica importante em relação à ansiedade social. Tá? Porque ali você vai estar vendo ao vivo e a cores, né, o cliente ele se expondo a uma situação, né, que pode ser uma situação fóbica para ele, que é uma situação de se apresentar em público para pessoas que ele não conhece muito bem. Tá?
Por que eu pedi para vocês, nessa proposta, né, para que o cliente, né, imagine que tenha mais ou menos ali umas 3 pessoas? Porque pode ser que só com a presença do terapeuta, os sintomas eles fiquem encobertos, né? Porque, via de regra, pessoal, os clientes com ansiedade social, eles podem se sair bem quando tem só ele e mais uma pessoa, mas quando tem uma terceira pessoa, ou quando tem mais de 2 pessoas envolvidas, 3, 4, 5 pessoas, aí a dificuldade aparece. Tá? Então é interessante que vocês façam, que vocês peçam que os clientes imaginem que tem você e mais 3 ou 4 pessoas ali. Tudo bem? Bom, aqui o artigo ele vai trazer alguns aspectos interessantes em relação à comorbidade e algumas questões específicas para a gente poder fazer um diagnóstico diferencial em relação a algumas outras condições que podem se assemelhar ao TAS. Então vamos lá, né? Uma coisa que a gente já colocou aqui na aula, que o TAS ele pode aumentar o risco para outros transtornos psiquiátricos. Então ele pode ser um fator de risco e outros transtornos psiquiátricos também podem constituir um fator de risco para o TAS. Então essa relação ela pode ser invertida também, né? Então o NCSC, né? NCS, então, esse Instituto de Pesquisa americano, extremamente reconhecido, ele vai apontar que olha só pessoal, o número tem uma estatística, tem uma significância estatística extremamente alta, né? 81% dos indivíduos com TAS atingiram os critérios para pelo menos outros transtornos psiquiátricos ao longo da vida. Então, isso vai sustentar aquela ideia que eu falei anteriormente. Qual? De que o transtorno de ansiedade social dificilmente ele vem em sua forma pura na clínica. Em geral, a pessoa ela apresenta alguma comorbidade. Tá? Então, alguns pontos aqui importantes. Aqui o artigo ele vai trazer ponto a ponto alguns diagnósticos aqui e fazer aqui um breve diagnóstico diferencial, que é importante vocês terem esse olhar na hora que vocês vão fazer uma avaliação diagnóstica. Tá? Então assim, a timidez normal, né? Como a gente já falou bastante aqui ao longo da aula, os pacientes com TAS diferentes de uma timidez normal, eles vão relatar um sofrimento subjetivo importante e prejuízo funcional. Uma coisa que os tímidos não relatam. Tá? Transtorno de pânico e agorafobia. A gente vai precisar avaliar se as cognições, né, ou seja, aquilo que o cliente pensa e imagina sobre as experiências individuais durante ou antes dos sintomas ansiosos, tem a ver com uma preocupação com a avaliação do outro, ou com humilhação e embaraço, ou se essas preocupações estão ligadas ao medo dos sintomas físicos. Notem bem, não necessariamente ao medo de que os outros percebam esses sintomas físicos e avaliem esses sintomas de uma maneira negativa, mas ao medo de enlouquecer, ao medo de ter uma crise, ao medo de perder o controle e até ao medo de morrer. Essa é uma distinção fundamental, pessoal. Porque eu já vi casos, já vi situações de profissionais confundirem o transtorno do pânico com a agorafobia, porque o indivíduo ele não saía de casa, né? Ele evitava diversas circunstâncias sociais, mas o medo primário dele não era em relação a passar mal em público, né? Não era o medo de não ter socorro disponível para ele caso ele passe mal em algum lugar fechado,
dentro de um elevador, alguma coisa do gênero. Não. O medo primário era o medo de que as pessoas percebessem alguma coisa esquisita nele, algum sinal de ansiedade, e por isso ele evitava situações sociais. Tá? Então, assim, o artigo ele vai trazer, né, que o TAES ele tem um início mais precoce, né, ele pode ser quase que confundido como até um traço de personalidade, tá? Um relato de estar mais confortável quando sozinho, né? Então, o estímulo fóbico, né, que é a presença de outras pessoas, quando isso não está presente, eles se sentem bem, o que não ocorre no transtorno do pânico. No transtorno do pânico, a pessoa pode ter uma crise de pânico sozinha, né? Uma coisa repentina que aparece, digamos, entre aspas aqui, tá, pessoal? Entre muitas aspas aqui, aparece do nada. Tá? Isso aí é uma coisa que é raríssima, né? Quase que impossível acontecer no caso da ansiedade social. Que a pessoa com ansiedade social ela pode até ter uma crise de pânico, mas essa crise de pânico ela vai se dar num contexto social. Tá? Num contexto em que a pessoa vai dar uma palestra, ou vai ter que falar em público, e assim por diante. Tá? Os indivíduos com ansiedade social eles vão ter experiências mais prováveis de ruborizar, ficar vermelho, que é um sintoma muito típico do TAES, e tensão muscular. A tensão muscular, pessoal, é um sintoma muito básico de uma ansiedade crônica. E notem bem, nos casos de transtorno de pânico e agorafobia, em geral a ansiedade é aguda. Né? A pessoa ela tem picos de ansiedade. Né? Se a gente for pegar ali perdão, uma pirâmide, né? Se a gente for colocar assim, uma pirâmide da ansiedade, a gente tem ali um nível de ansiedade ali na base da pirâmide, que a gente chama de ansiedade basal, que está sempre presente em todos nós. Né? Digamos que a ansiedade ela faz parte de estar vivo. Tá? Só não tem ansiedade quem está lá no cemitério, os defuntos e assim por diante. Tudo bem? Se você está vivo, você vai ter alguma ansiedade. Isso é bom. Tá? Então, assim, a gente tem aquela ansiedade basal ali na pirâmide. Se a gente for subindo um pouco essa pirâmide, a gente vai ter ali mais ou menos no meio da pirâmide um nível de ansiedade que já começa a incomodar. Né? Só que esse nível intermediário dessa pirâmide de ansiedade, né, é um nível de ansiedade que ele está sempre presente, ou seja, é uma ansiedade crônica, mas que começa, além de incomodar, a trazer prejuízos na vida do indivíduo. Então, o indivíduo, ele para lidar com essa ansiedade ali mais intermediária, ele pode começar a lançar mão de alguns mecanismos de evitação. Né? Então, assim, no caso do TAG, por exemplo, né, da ansiedade generalizada, ele pode começar a lançar mão de preocupações excessivas. Então, ele começa a se envolver, ele começa a se engajar em uma série de preocupações para evitar sentir. Então, assim, enquanto ele está envolvido ali, né, com as preocupações, com os pensamentos dele, ele está evitando o contato mais direto com a ansiedade. Né? Na ACT a gente vai chamar isso de evitação experiencial. Né? Então, através da evitação cognitiva, ele evita sentir ansiedade. Tá? Enquanto que no topo da pirâmide de ansiedade, a gente tem ali a crise de pânico, que aí ali não é uma ansiedade aguda, não é uma ansiedade crônica. Por quê? Porque o indivíduo ele tem a crise de pânico eventualmente, ou seja, ele não fica em pânico o tempo todo. Tudo bem? Então essa é uma distinção bastante relevante quando a gente vai fazer o diagnóstico diferencial entre o transtorno de pânico e o TAG. Tá?
Em relação à depressão maior, né, a gente vai precisar avaliar qual o fundamento do desejo de evitar ou se afiliar e a razão da retirada, né, o comportamento de fuga. Né. Na depressão, de uma forma geral, o desejo de ficar em casa, né, os sintomas de isolamento, eles estão associados a crenças de desvalor, de não merecimento, de que a vida não faz sentido, a pessoa não consegue mais ter prazer nas interações sociais e assim por diante. O que difere do TAS, em que o componente primário não é a falta de sentido nas relações sociais, mas é o medo de que as outras pessoas possam julgá-la de forma negativa. Isso aí é uma coisa importante. Em relação a transtornos do espectro da esquizofrenia, né, a ausência do desejo de se afiliar e a retirada são devido à desconfiança, né, no caso aí de um transtorno do espectro da esquizofrenia com caráter mais paranoide, tá? Ou ao medo de dano aos outros, né? Ou seja, a pessoa ela apresenta um determinado medo que não é um medo social, mas é um medo físico, né? Um medo de sofrer algum tipo de agressão, ou medo de ser assaltado, ou medo de sofrer algum tipo de violência, mas que não é um medo social. Tá? Transtornos alimentares, né? Então, determinar-se o embaraço sobre os sintomas ou comportamento alimentar não é a fonte exclusiva de ansiedade social. Tá? Então, assim, se você tem um indivíduo, né, que ele basicamente ele fica nervoso, né, ou ele fica ansioso somente em circunstâncias que envolvem comportamento alimentar, a gente não vai atribuir um diagnóstico de ansiedade social. Por quê? Porque essas circunstâncias são restritas ao comportamento alimentar e não às situações sociais de uma forma geral. Tudo bem? E aí sim a gente atribuiria um diagnóstico de ansiedade social em comorbidade com o transtorno alimentar. Né? Então, assim, a pessoa ela pode apresentar uma bulimia, por exemplo, em comorbidade, né, em associação com TAS. Tudo bem? Mas se a ansiedade social ela só aparece em circunstâncias em que o indivíduo ele tem uma preocupação com o comportamento de comer em público, né, como o outro vai avaliar a forma com que ele se alimenta, ou assim por diante, isso não é ansiedade social. Bem? O TOC, né? O diagnóstico de fobia social é dado apenas se os medos sociais e a esquiva forem independentes do foco das obsessões e compulsões. Ou seja, o indivíduo ele pode ter ali algum tipo de obsessão e comportamento compulsivo, mas essas obsessões e compulsões elas não estarem relacionadas diretamente com preocupações sociais. Né? Ou seja, eu posso ter um indivíduo que tenha um TOC, uma obsessão. Né? Quando eu falo obsessão, pessoal, eu estou falando de pensamentos intrusivos, tá? Que invadem a mente do indivíduo e ficam, né, de forma crônica ali martelando na mente dele. Tudo bem? Só que essas obsessões, elas podem ser obsessões de caráter social. Esse é o ponto. O indivíduo ele pode entrar numa forma de toque, que aí eu poderia até chamar de um toque social, que ele entra num loop de pensamento em que ele está o tempo todo preocupado em relação ao que os outros vão pensar dele,
ou se ele vai cometer algum tipo de falha, ou se ele vai parecer estranho, ou vai parecer ridículo, alguma coisa do gênero, e isso tomar a característica de um toque. Por quê? Porque tem a característica de um pensamento intrusivo, né? E ele pode lançar mão de comportamentos compulsivos, de, por exemplo, né, lavar as mãos excessivamente para neutralizar essas obsessões. E aí a gente tem um toque social, digamos assim. Tá? Agora, da perspectiva aqui do diagnóstico diferencial, se as obsessões e as compulsões não estiverem relacionadas diretamente a medos sociais, a gente tem um diagnóstico primário de toque, e aí não tem nada a ver com ansiedade social. Tá? Transtorno dismórfico corporal, né, que é uma condição também que vem muito atrelada aí ao TAIS, tá? Mas é importante a gente ter uma noção de que nesse transtorno aqui, os medos sociais e a esquiva, elas podem ser meramente um produto da opinião sobre a própria aparência. Tá? Então a pessoa ela é extremamente preocupada com a possibilidade de ter algum tipo de defeito físico. Né? Por exemplo, a pessoa ela é muito preocupada com a forma de andar dela. Então ela acha que ela é muito desengonçada, ela acha que ela anda de um jeito meio esquisito e ela fica extremamente preocupada com esse, digamos assim, com esse foco de preocupação específico. Tá? E aí a gente estaria falando de uma coisa mais próxima de um transtorno dismórfico corporal do que propriamente de uma fobia social. Tudo bem? Ou eu já atendi um caso, por exemplo, só um parêntese aqui, né? Eu já atendi um caso de um cliente que ele tinha uma preocupação excessiva, né, com o fato dele ser muito magro, dele ser muito alto e muito magro. Tá? No caso dele, né, a gente chegou a uma hipótese diagnóstica de transtorno dismórfico corporal, porque o foco da preocupação era em relação à aparência dele, mas ele tinha ali um TAIS ali atrelado, tudo bem? Mas o diagnóstico primário dele era o transtorno dismórfico corporal. Mas é importante a gente ter esse olhar, né? Se a preocupação primária do cliente é em relação aos medos sociais de uma forma geral, avaliação negativa, ou se há algum aspecto da sua aparência. Tá? Abuso de substância, né, pessoal? Como a gente já comentou aqui, né, os indivíduos com TAIS eles são propensos ao abuso de substâncias, até como um mecanismo de enfrentamento das situações sociais. Tá? Transtorno de personalidade evitativa, né? Isso aqui é uma discussão interminável na literatura, né? A gente está caminhando cada vez mais no sentido de excluir essa nomenclatura diagnóstica aqui, porque existe uma sobreposição muito grande entre o TAIS e o TPE. Então, repara uma coisa. O TPE ele é diagnosticado em 50% e até 90% das pessoas com TAIS. Existe uma grande sobreposição entre o TAIS generalizado e o TPE. Né? Então, tal como ocorre com a timidez, o TPE ele representaria uma forma de TAIS mais severa e persistente, né? Tal como o TAIS representaria uma forma mais severa e persistente da timidez. Então a gente tem aquela ideia do contínuo, que é a forma mais aceita hoje da gente interpretar a ansiedade social. Eu tenho ali uma ansiedade social adaptativa, eu tenho um nível mais elevado de ansiedade social, que é a timidez, tenho a sua forma patológica, que é a fobia social, e a forma mais severa, o transtorno de personalidade evitativa. Né? Existe aí 41% de menos chance de remissão ao longo de 5 anos. Né? Então a gente tem um prognóstico de tratamento pior se o cliente tiver um TPE. Tá? Transtornos do espectro do autismo. Né? Crianças com TAIS
De uma forma geral, tá, pessoal, elas têm uma capacidade adequada de se comunicar socialmente, tá? O mutismo seletivo, que também é uma condição que geralmente está atrelada ali ao TAS, ele está quase que invariavelmente associado ao transtorno e ele pode também ser considerado como uma variante severa do mesmo. Por quê? Porque o mutismo seletivo, que geralmente ele se manifesta em crianças, né? Menos comum em adolescentes e em adultos, né? Mas ele é mais comum em criança. A criança ela não fala em grande parte dos contextos sociais. Tá? Então é considerada uma forma mais grave do TAS. Transtornos físicos, né? Que é comum a gente ter uma preocupação social também em indivíduos que têm doença de Parkinson, tremor essencial, gagueira, obesidade, queimaduras graves, acne e assim por diante. Mas é interessante a gente ter um olhar para a gente fazer um diagnóstico mais preciso, no sentido de se a preocupação social, né, se o medo social daquele indivíduo ele gira só em torno de um tremor, né, ele pode ter a doença de Parkinson, por exemplo, né, que o indivíduo ele apresenta um tremor nas mãos. Se o medo social dele está restrito a esse tremor, ou a gagueira, por exemplo, ou se o medo social dele é mais generalizado. E aí faria mais sentido a gente fazer um diagnóstico de ansiedade social. Tudo bem? Bom, aqui a gente entra, né, pessoal, para a gente ir finalizando aqui a nossa aula. O artigo ele não vai trazer aqui muitas novidades em relação ao manejo do TAS, tá? Coisas que a gente não viu na aula anterior, por exemplo. Mas ele tem um dado aqui, principalmente em relação ao tratamento medicamentoso, que é um dado interessante. Tá? O artigo ele vai dizer que os objetivos do tratamento com o TAS são basicamente esses dois aqui, e me parece que são objetivos extremamente restritos, principalmente se a gente for olhar do ponto de vista da ACT, da terapia de aceitação e compromisso. Por quê? Porque na ACT, pessoal, a gente não teria esse objetivo aqui, né? Deixa eu só ver se está gravando a aula ainda. Acho que tem um barulho meio estranho aqui, só um minutinho, pessoal. Eu acho que tá. Eu acho que está gravando aqui. Então, na ACT, a gente não teria esses objetivos aqui. Né? Quer dizer, reduzir o medo, a esquiva e os sintomas físicos. Reduzir a esquiva, sim, isso aí está consistente com o objetivo da ACT. Agora, a redução do medo e dos sintomas físicos, isso aí seria uma consequência, né, dos processos de aceitação e difusão, basicamente. Tá? A gente não procura trabalhar no sentido da redução de sintomas, embora isso possa ser um efeito colateral do tratamento nessa abordagem. Tá? Mas isso aqui o artigo está trazendo aqui de uma forma geral e dos tratamentos que já tem estudos consolidados aqui para o TAS, né? Como a TCC, por exemplo. Tá? Reduzir a incapacidade associada e a comorbidade. Tá? Então ele vai trazer para a gente aqui, e aqui eu quero chamar a atenção de vocês. Tá? Tratamentos de primeira linha para o TAS. Ele vai começar abordando aqui os tratamentos medicamentosos. Tá? Então, os inibidores seletivos de recaptação da serotonina, como a gente já viu numa aula anterior, eles são tratamentos de primeira linha preferido para o TAS. Agora, esse é o dado que eu queria que vocês prestassem atenção. Por quê? Muitos indivíduos, né, pessoal, que chegam para a gente no consultório, e aí mais especificamente os indivíduos com TAS generalizado, eles chegam já com tratamento psiquiátrico em andamento. Algumas vezes são encaminhados
por um psiquiatra ou chegam à terapia e a gente vai percebendo a necessidade, nos casos mais graves, da introdução de medicação. Tudo bem. E aí a gente vai, obviamente, fazer um encaminhamento apropriado para o psiquiatra. Via de regra, existem alguns antidepressivos clássicos que os psiquiatras costumam prescrever para os pacientes de uma forma geral. Tá? E esse aqui é um dado interessante para a gente destacar, porque se você está atendendo um cliente com diagnóstico de tais, seria interessante você verificar se o antidepressivo ou se a medicação que ele está fazendo uso é uma dessas 3 medicações aqui, que segundo esse estudo são as que apresentaram melhores taxas de resposta, entre 55% e 70%, que é o escitalopram, a paroxetina e a venlafaxina. Tá? Os outros antidepressivos, eles têm reportado taxas de resposta um pouco menor, né? Não difere muito ali, né? Entre 40% e 50%. Né? Mas é interessante que o nosso cliente ele fizesse uso dos antidepressivos que já são testados empiricamente, que produziram as melhores taxas de resposta. Tudo bem? Os ensaios com as drogas, né, eles podem se estender além de 8 semanas, né, uma vez que nem todos os clientes eles vão responder com esse termo de tratamento. Tem clientes que respondem em até 12 semanas, então é interessante que esse ensaio seja estendido até 12 semanas. Tá? E após um tratamento agudo, o mesmo deve ser continuado por 12 meses ou mais para prevenir a recaída. Tá? Tratamentos de segunda linha. Tá? Esse aqui são tratamentos também medicamentosos, né, que o estudo vai trazer, e são tratamentos muito pouco utilizados atualmente por tais. Né? Aliás, não, os benzodiazepínicos ainda são muito utilizados, mas mais como um tratamento SOS, né, para a gente prover um alívio ali temporário dos sintomas de ansiedade. Né? Eles vão ter um início de ação mais rápido, né? Cerca ali de 20 minutos, meia hora após a ingestão da medicação, ela já começa a fazer efeito, diferentemente dos antidepressivos, que demora ali em torno de 3 a 4 semanas para ter o seu potencial de ação máximo, o organismo. Tá? E eles, em geral, né, pessoal, eles são usados como um tratamento combinado ali com os antidepressivos. Tá? É muito arriscado, né, é muito perigoso o indivíduo ele fazer um tratamento somente com benzodiazepina. Por quê? Porque a gente tem um potencial aqui de abuso e dependência muito grande, tudo bem? Em médio e longo prazo. Tá? Ele é como se fosse um paliativo, então ele provê um alívio ali temporário dos sintomas, mas depois ele tem o efeito de abstinência, né? Aquele efeito de... fugiu o termo agora... um efeito basicamente de abstinência, né, em que o organismo ele vai precisar de doses cada vez maiores da medicação para ter o mesmo efeito. Então, se o indivíduo ele começa com, por exemplo, uma dosagem de 0,5, ele vai precisar cada vez aumentar mais essa dose para 1 miligrama, para 1,5, para 2 e assim por diante. Tá? Taxas de respostas muito boas com clonazepam foram encontradas, né? Uma taxa de 58,3%, tá? Em comparação com o placebo. Então, como eu falei, né? Eles têm um rápido início de ação, são eficazes e funcionam confiavelmente e podem ser necessários para a ansiedade situacional. Isso aqui é muito importante, né? Então, se o indivíduo ele tem, né,
um TAI generalizado muito grave e ele está no início do tratamento, ele vai precisar, por exemplo, fazer uma palestra ou vai precisar fazer alguma apresentação em público, é interessante que ele tenha ali um benzodiazepínico para tomar como SOS antes daquela apresentação, até para que ele adquira confiança e de que ele comece a testar empiricamente, né, a capacidade dele de falar em público e assim por diante. Tudo bem? Um estudo continuado de 5 meses com clonazepam encontrou 0% de taxas de recidiva, né? Então foi um benzodiazepínico extremamente confiável que não encontrou recaídas, né? Comparado com taxas de 21,1% naqueles que retiraram lentamente a medicação. Tá? A gabapentina dosada flexível e a pregabalina, né, que é um medicamento aí, que ele, se não me engano, ele é inibidor dos canais de cálcio, né, com uma dosagem de 600 mg ao dia, tem sido utilizado de um manejo do TAS. Né? O pregabalina ele é um medicamento que ele é primariamente utilizado para dor, mas ele é utilizado no TAS para manejar sintomas fisiológicos. Tudo bem? A gente tem aí também como tratamento de segunda linha, né, antipsicóticos atípicos, né, como olanzapina, quetiapina, também foram utilizados em ensaios de 8 semanas com 40% dos sujeitos relatando melhora. Tá? E esses daqui são pouquíssimo utilizados hoje em dia em função dos seus efeitos colaterais. Né? Os inibidores de monoamina de oxidase foram e continuam a ser de utilidade limitada porque precisam de restrições dietéticas rigorosas e inconvenientes e podem estar associados a eventos adversos substanciais. Tá? A gente tem aqui a TCC como um tratamento de primeira linha. Tá? Então a TCC ela foi eficaz no tratamento do TAS em muitos estudos. Tá? É uma abordagem que se baseia nos modelos cognitivos que enfatizam a relação entre o sistema de crenças disfuncionais e a esquiva comportamental. É um modelo de entendimento diferente do modelo da ACT, tá? Ou dos modelos comportamentais de uma forma geral. Tá? A TCC ela vai focar na identificação e na mudança de cognições que eles vão chamar de cognições desadaptativas ou cognições disfuncionais, e vão fazer uma ponte dessas cognições disfuncionais com a evitação das situações sociais. Eles vão tentar fazer, né, o tratamento ele vai se basear primariamente nessa quebra dessa relação entre crenças que vão limitar a exposição social, né, e vão, de alguma maneira, impedir que o indivíduo ele conquiste, né, ele alcance os objetivos de vida. Vai ser um caminho diferente do que a gente vai tomar na terapia de aceitação e compromisso, por exemplo. Tá? Então, o que os componentes da TCC vão incluir? Né? Psicoeducação, relaxamento muscular progressivo, treinamento em habilidades sociais, exposição ao vivo imaginária, feedback em vídeo e reestruturação cognitiva. Notem bem, esses componentes aqui, pessoal, que são os componentes aí, digamos assim, padrão ouro para o TAS, eles fazem parte também, ou podem fazer parte, de um protocolo ACT para ansiedade social. Tudo bem? É óbvio que o fundamento do tratamento, o fundamento teórico e clínico do tratamento, ele vai ser diferente, mas a terapia de aceitação e compromisso ela vai incorporar os procedimentos que são considerados padrão ouro para a ansiedade social. Então eu mesmo incluo, claro, os componentes de psicoeducação, técnicas de relaxamento, como a RMP, por exemplo, respiração diafragmática,
treine em habilidades sociais, que é fundamental, né? E, obviamente, pessoal, as exposições, tanto ao vivo quanto exposições imaginárias. Tudo bem? O que a gente não vai incluir aqui, nesses componentes aqui que o estudo citou, é a reestruturação cognitiva. Tá? Eu não vou entrar em detalhes nisso aqui, mas a gente vai trabalhar com a ideia da difusão cognitiva. Tá? Que se resume basicamente a você não precisar mudar todo um sistema de crenças que já foi aprendido e reforçado ao longo de toda uma história. Tudo bem? Mas é de você tomar distância desses pensamentos, começar a encarar esse sistema de crenças, né, como um sistema de crenças, né, e seguir em frente apesar do sistema de crenças. Não precisa modificar o sistema de crenças. Isso aqui é uma diferença crucial entre esses dois modelos de tratamento. Tudo bem? Inclusive, é uma forma de tratamento, né, a difusão cognitiva é uma forma de tratamento mais econômico, digamos assim, do que você ter todo um trabalho de reestruturar crenças, esquemas e coisas desse tipo. Tá? Bom, o foco no presente e no ensino de habilidades cognitivas e comportamentais que permitam aos pacientes funcionarem efetivamente. Isso aqui está ok, né, pessoal? Evidências recentes sugerem que a inclusão de um componente cognitivo é crucial para a TCC ser eficaz. Isso aqui a gente precisaria entender aqui, né? Eu estou pressupondo que o artigo está se referindo aqui ao componente da reestruturação cognitiva. Agora, a gente precisaria de mais dados empíricos para verificar se de fato qual o componente cognitivo que é essencial para a eficácia do tratamento. Ou seja, se é a reestruturação cognitiva clássica, né, ou se é os procedimentos de difusão e distanciamento cognitivo. Esse que é o ponto. Tudo bem? Pesquisas recentes também sugerem que a terapia individual é mais efetiva do que a terapia em grupo. Embora isso aqui seja um dado controverso também, né? A gente tem estudos apontando aí que a eficácia é equivalente entre os dois formatos de tratamento e estudos apontando que a terapia em grupo é superior à terapia individual. Tudo bem? Em relação ao aumento na dosagem de tratamento, né? Tanto em relação à medicação quanto em relação à psicoterapia, né? Como nem todos os pacientes respondem ao tratamento, a gente vai entender, até como eu falei, como eu mencionei aqui anteriormente, né, que uma combinação de terapia com os inibidores seletivos de recaptação da serotonina e benzodiazepina, com paroxetina com clonazepam, por exemplo, tem produzido melhores taxas de resposta. Porém, não levou a uma taxa de resposta mais rápida. A gente pode entender que ao longo do tempo, né, se você tem uma perspectiva de tratamento de médio e longo prazo, o tratamento combinado ele é a melhor escolha. Tá, pessoal? Isso aqui não só para o TAS, mas como para qualquer outro tipo de diagnóstico ou demanda clínica. Tudo bem? E a gente vai combinar tanto a psicoterapia com as medicações, quanto as medicações entre si. Ou seja, antidepressivo mais benzodiazepina. Tá? A segunda geração de drogas antipsicóticas, né, as drogas atípicas, poderiam ter um papel no tratamento de transtorno de ansiedade refratário. Isso aqui também é um dado que o estudo ele não aprofundou muito, a gente precisaria de outros dados aqui para complementar esse tipo de coisa. Tudo bem? O aumento da psicoterapia em pacientes refratários à droga parece razoável, né? Isso aqui é uma questão que a gente supõe, né? E se um cliente ele não está respondendo a uma determinada abordagem, né, a gente poderia ou mudar a abordagem terapêutica ou aumentar a dosagem de terapia. Tá? Mas dados sistemáticos sobre essa questão ainda não existem. Tá?
algumas questões aqui, né? O estudo vai colocar brevemente aqui em relação à prevenção, né? Que é interessante a gente pensar, né, num tratamento, aqui ele vai colocar TCC, num tratamento para crianças e adolescentes com TAIs como uma forma de prevenção do transtorno ou como uma forma de evitar um agravamento do mesmo, né? Então essa visão, né, essa visão de prevenção também é fundamental. Então, professores, diretores, profissionais da educação, né, de uma forma geral, que identifiquem na turma, né, crianças que são mais inibidas, que são mais tímidas, começar a ter um olhar mais cuidadoso para essas crianças e a gente já começar a fazer algumas intervenções psicológicas para que esses comportamentos de timidez, de inibição, eles não evoluam para um TAIs futuramente, né? E também, né, aqui como permanece um dado com uma área de pesquisa importante, né? O que o estudo vai concluir, pessoal? Nas últimas 2 décadas, foram feitos avanços significativos em diversos aspectos do TAIs, né? Nosologia, epidemiologia, neurobiologia, farmacoterapia e psicoterapia, tá? Então, assim, o que antes era considerado um transtorno negligenciado, na década de 80, a gente tem hoje dados robustos aí na literatura internacional, né? Claro que a gente, assim, né, pessoal, falando em contexto brasileiro, a gente tem uma carência muito grande ainda em relação a esse tema, mas falando num contexto mais amplo, aí a gente já tem aí uma literatura sólida em relação a esse fenômeno, tá? Delineamentos futuros de endofenótipos, ou seja, né, a ligação entre aspectos comportamentais mais estáveis ao longo do tempo e determinados genes, né, aspectos genéticos subjacentes, devem ser um foco-chave de pesquisa, né? Então, a gente poder fazer uma inter-relação entre sintomas comportamentais e determinados genes específicos, né? Qual que é o papel desses genes nessa relação comportamental, seria um dado de pesquisa aí também, um foco de pesquisa também fundamental, tá? A prevenção secundária, né, com o objetivo de reduzir as consequências adversas de longo prazo, é uma meta viável, mas precisará de muito mais pesquisas. De novo, né, pessoal, o estudo vai concluir aqui, né, que muitos pacientes permanecem não diagnosticados e sem tratamento, e muitos não respondem às terapias de primeira linha. Isso vai indicar que a gente precisaria desenvolver abordagens de tratamento alternativas, embasadas cientificamente, né? E aí a gente vai pegar todo aquele movimento aí das práticas baseadas em evidência e começar a estudar quais são os tratamentos viáveis para tais que bebem nesse movimento. Tudo bem? Então, os preditores de resposta e novas modalidades terapêuticas melhores, e aqui um parêntese, a ECT, por exemplo, terapia de aceitação e compromisso, que já tem alguns estudos de comprovação de eficácia para tais, permanece uma importante área de estudo futuro. É isso, pessoal. Então esse aqui é o artigo, né, que eu me baseei aqui para fazer essa aula. Como eu sempre falo, né, pessoal, se vocês tiverem interesse em receber o material dessa aula aqui, né, que é o material, no que consiste o material aqui, né? Consiste no artigo original em inglês, que é esse artigo aqui, no artigo traduzido que eu fiz e nesses slides aqui, tá? Se vocês tiverem interesse no material, basta vocês entrarem em contato comigo aqui pelas redes sociais do projeto, tá? O meu e-mail é esse aqui, tá? Tem a página do Instagram também, né, que é o @Ansiedade Social em Foco, e tem o canal do YouTube também, que é o Ansiedade Social em Foco, e tem o meu site aqui, que tem um blog lá também, que eu publico textos aí, né, para o público em geral, quinzenalmente, sobre temas aí ligados à timidez e à ansiedade social. Tá bom, pessoal? Espero que a aula tenha sido proveitosa, espero que tenha sido útil
para vocês aí. Qualquer dúvida, comentários, sugestões, críticas e assim por diante, angústias e qualquer coisa do gênero, vocês podem escrever para mim aqui, tá bom? Um abraço e a gente se vê aí num próximo encontro.